Quando a dor e os seus problemas te fizerem sofrer demais, e em lágrimas de tristeza quiseres encontrar paz. Quando a dor e os teus problemas te fizerem sofrer demais, e em lágrimas de tristeza quiseres encontrar paz, não te esqueças, abre o coração e prova do fruto do bem. A casa do Pai te apresenta, esquece toda aflição, tranquiliza o teu espírito e confia no Senhor. Toma um banho de energias, sente a força do amor. Entregue o coração a Deus, recebe todo o amor e passe. Tem fé na imposição das mãos e deixa que o Senhor te abrace. Entregue o coração a Deus, recebe todo o amor do passe. Tem fé na imposição das mãos e deixa que o Senhor te abrace. É a bondade do irmão, é a prática da caridade, é a troca fraternal de luzes, é o puro carinho do passe. É a bondade do irmão, é a prática da caridade, é a troca fraternal de luzes, é o puro carinho do passe. Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra virtual do Centro Espírita André Luiz do Guará. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o nosso amigo João Rabelo, da Federação Espírita Brasileira. Antes de passar a palavra ao nosso irmão João Rabelo, nós vamos fazer uma prece de início. Vamos, então, nesse momento, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, para pedir a proteção, amparo para a nossa casa, André Luiz, para todo o nosso país, todo o nosso planeta Terra que passa por esses momentos de tribulações. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um de nós, os nossos lares, cada um de nós que estamos aqui participando dessa tarefa nessa noite. Inspire o nosso irmão para esse instante da noite, para que assim as suas palavras possam se calar nos nossos corações, trazendo aquilo que nós precisamos para esse momento atual. Fique conosco, que assim seja. Muito boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Nós estamos vivendo um momento de muita intranquilidade no Brasil e fora do Brasil, e temos o dever de discutir com os nossos irmãos e conversarmos na mensagem de Jesus. O que Jesus faria? Perguntaríamos a nós próprios. O que Jesus faria numa situação dessa? Nós estamos vendo dramas dolorosos no Brasil, fora do Brasil. Eu vi uma senhora na Espanha que simplesmente ela abraçou o caixão do marido que não podia abrir, e ela chorando porque o marido foi para o hospital, não voltou, ela não poderia sequer fazer uma prece como desejaria. Então, esses dramas que nós estamos percebendo é um despertar de consciência que a divindade está nos oferecendo para que nós possamos ter o proveito conveniente e no que pudermos contribuir para que os nossos irmãos brasileiros ou de outros países tirem um pouco, se aproxime mais, conheça mais, se interesse mais com o Evangelho de Jesus, o nosso Mestre. Então, nós trouxemos para o nosso estudo o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos.
Isso significa dizer, os mentores, os apóstolos, os evangelistas que escreveram esse tema, que registraram esse tema para nosso estudo, e o codificador Allan Kardec traz para a nossa meditação, nós temos um registro de João Evangelista, de Mateus e de Lucas. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus é um evangelho histórico, longo, é o mais longo de todos eles e detalhista. Que o Evangelho de Lucas é chamado e considerado pelos estudiosos o mais bonito, porque é fruto de uma inteligência trabalhada, porque Lucas foi um cidadão, foi o mais brilhante aluno de medicina da Universidade de Alexandria. E era uma pessoa excepcional de inteligência, amigo pessoal de Paulo de Tarso, e o seu evangelho é também chamado Evangelho de Paulo, já que Paulo, nas muitas lutas, não teve tempo e nem oportunidade de escrever, e incumbiu Lucas de fazer esse trabalho em nome dos dois. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus é longo, porque ele falava para os hebreus, o Evangelho de Lucas falava de um modo geral para todos, e sabemos que o nosso João é o Espírito que tem o Evangelho pneumático, significa dizer, Evangelho mediúnico. Há alguns estudiosos e alguns mentores que afirmam que o trabalho de João tem muito da inspiração do próprio Cristo de Deus, dado a sua proximidade ou a proximidade de ambos, uma vez que era considerado como o discípulo amado. E nas horas mais significativas da vida do mestre, lá estava João. Na hora dos pães, multiplicação dos pães, lá estava Tiago, Pedro e João. No Monte Alverne, na hora da transfiguração, lá estava Pedro, Tiago, João. Na hora em que Maria Santíssima recebeu a notícia da prisão do Cristo, lá estava João, e apenas ele. Então, é naquela hora que ele chega correndo, cansado, para avisar ela que morava num ponto mais alto da cidade, e ele chegou dizendo, minha mãe, ele foi preso. Então, ela teve algo como uma síncope, desmaiou, ele a segurou, e na hora que ele deu-lhe a notícia, ela perguntou de que eu acuso? De insubordinação. Então, nós vamos ver que esse jovem, o apóstolo mais jovem de todos, a mensagem dele é pneumática, é mediúnica, é profunda. É o evangelho que a gente tem que estudar penetrando cada palavra. E o João nos diz aqui, como Mateus e Lucas, que, sobretudo naquela hora derradeira do sofrimento maior do mestre, na hora em que Maria estava ali, apenas as mulheres, porque os apóstolos, todos temerosos, fugiram. Mas na hora em que estava ali Maria, a viúva, a irmã de Pedro, estava a Maria, irmã de Cleófas, lá está a Maria Santíssima, lá está a Maria Madalena, e tinha uma mulher que era pouco conhecida de todos, mas estava lá igualmente, solidarizando com Maria Santíssima e procurando levar a sua palavra de carinho para manifestar a Jesus a sua gratidão. Era a chamada mulher hemorroísta, que sangrava durante 12 anos, gastou seus recursos com a medicina da época, não conseguiu sucesso, mas foi ali, naquele momento, que ela foi dizer a Jesus o quanto amava. Na Via Dolorosa, nós sabemos, ele vinha lá com a cruz sobre os ombros, e essa mulher, rompeu ali aquele cerco do soldado, da multidão, levou um lenço branco de linho, enxugou o suor do mestre e ficou gravado essa imagem que faz parte da liturgia da Igreja Católica até os nossos dias. Mas nós estamos falando que esse tema que nós elegemos, muitos chamados, poucos escolhidos, nós estamos associando que estamos vivendo o momento da provação. O chamado e a escolha é a prova, é o vestibular, é o exame, é o momento da separação do joio do trigo, separar as ovelhas dos bodes. Então, aqui nós temos, então, como nós falamos, dos 3 evangelistas que deixaram o registro. Além disso, teve a colaboração de 2 espíritos, em instruções dos espíritos, a colaboração de 2 espíritos nobilíssimos. Um deles, espírito amigo, que nós sabemos que é a nossa Joana de Ângeles, que faz parte do grupo do Consolador. E tem uma outra mensagem que é de Simeão. Quem se recorda, Simeão é aquele espírito que está lá no livro há 2000 anos, que na hora em que o senador Lentulus viajou pelo interior das terras dominadas pelos romanos,
ela ficou ali e havia um certo interesse de Pôncio Pilato de cometer algumas coisas não adequadas, e foi o velho Simeão que foi lá ajudar a esposa do nosso senador. E é também ele que, na hora que Jesus estava conversando com os doutores da lei, Simeão pediu licença a Maria, colocou Jesus, abraçou, encostou no seu peito e disse: Senhor, despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Então, observa a riqueza que nós temos nesse tema de hoje, desse tema do Evangelho, desse capítulo que nós estamos estudando hoje, que é o 18, e vamos ver aqui a parábola das bodas. Que coisa bonita quando nós estudamos esses temas. É a parábola da festa das bodas, que todos nós conhecemos. É quando o Senhor Jesus diz: o reino do céu é semelhante a. Então, ele conta a história, ou conta a parábola das bodas, em que mandou chamar os convidados a participar das bodas do seu filho, e eles recusaram. Então, Jesus esteve aqui, Jesus é o convidativo, é aquele que fez a festa, é aquele que quer consolar ou chamar atenção, é o convite que ele fez a todos nós quando aqui esteve pessoalmente conosco. E nós, quando eu digo nós, a humanidade, na sua quase generalidade, matou aqueles mensageiros, recusou o convite e não foi. A parte evangélica, que é escrita por Mateus, nos diz que o Pai, o Senhor, ficou um tanto revoltado, mandou prender, mandou seus exércitos, já que ele estava com o banquete pronto, e já que eles não vieram, chamaram os coxos, doentes, aleijados. Quando falamos de coxo, aqueles que já não correm atrás das coisas ilusórias. Quando falamos de cegos, são aqueles cujos olhos já não se interessam por coisa que não diz interesse, ou não diz coisas que refletem ao Espírito. E quando falamos dos aleijados, são aquelas criaturas que cresceram com o sacrifício pessoal e foram abrindo mão desses apegos, a que normalmente todos nós nos ligamos, lamentavelmente, ao longo dessas encarnações todas. Então, nesse modo, nós estamos sentindo e podemos avaliar nessa interpretação singela de pouco mais de meia hora, que foi aí, então, que nós viemos acompanhando novamente o raciocínio de Mateus e os escritos de Lucas, que logo depois de João, que nos fala muito se pedirá aquele que muito recebeu. Nós, os espíritas em especial, além das lembranças, dos registros, dos 27 livros do Evangelho, e além da presença de Jesus fisicamente na Terra, 2000 anos atrás, nós, os espíritas, somos aqueles que somos os zeladores, ainda que modestamente, pelas nossas possibilidades pequenas, mas somos aqueles convidados a ser os zeladores da mensagem do Consolador, a riqueza da mensagem, o convite veemente, a vontade de produzir e de trabalhar. Então, se nós somos aqueles cidadãos, espíritas e espíritos, que estão com essa responsabilidade, caberia a gente aproveitar esses momentos de seleção, separação dos bodes das ovelhas, para ver como é que nós estamos. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós fizemos da nossa vida? E o que é que nós estamos dizendo ao convite de Jesus? Repetimos como os nossos irmãos, que recusaram, foram para a fazenda, foram para os seus negócios, foram cuidar de outras coisas e esqueceram do mestre. Gostaria, para ilustrar, contar uma historinha pequena que Divaldo recentemente nos citou. Ele diz que um cidadão modesto, muito modesto, tem a ver muito com a nossa história, tem muito a ver com a pandemia. Ele era um homem pobre, vivia à beira da floresta. E como não tinha profissão, naquele tempo as pessoas eram poucas preparadas para esses recursos, ele catava galhos na floresta e fazia pequenas amarrações, vendiam para as pessoas levarem para casa. Naquele tempo não tinha fogões de gás, coisa dessa natureza. Então ele estava ali, as pessoas, era um homem generoso, tinha mulher, tinha 2 filhos, e as pessoas passavam, ele abrigava, dava alimento, conversava. Aquelas pessoas que são boas e não sabem que são. É a bondade genuína, tranquila, bondosa, simplesmente. Então, nos relata aí o nosso Divaldo que esse cidadão, um dia chegou o homem santo, sentou-se com ele, ele ofereceu um pouco do caldo que tinha, e começaram a conversar. E o homem disse, ao sair, entre na floresta. E ele não entendeu.
homem, entre na floresta. Repetiu isso algumas vezes. E ao despedir-se, abraçou e disse, entre na floresta. Então, ele não entendeu, mas com o tempo, os dias foram passando, ele começou a meditar. O que é que o homem santo queria dizer, entre na floresta? Aí resolveu, então, dar um passeio pela floresta. Nunca tinha entrado. Se contentar em ficar em volta, pegar os galhos, vender, e isso comprava algum alimento para a família. Até que ele resolveu entrar, e quando entrou, ele ficou deslumbrado. Madeira nobres, árvores extraordinárias de beleza. E, meu Deus, quanta coisa o sábio quis me oferecer, e Deus me deu, eu não estava sabendo. Então, ele foi, registrou em seu nome aquela propriedade que não tinha sido até então, não tinha proprietário formal, e aí ele, então, contratou algumas pessoas que o ajudaram a montar uma empresa de madeira, e começou a ser um grande vendedor e exportador de madeira. Ficou rico, muito rico. Mas aí, um dia ele estava dormindo e acordou de repente, vendo um homem dizendo a ele novamente, entre na floresta. Aí ele entrou um pouco mais e ficou deslumbrado, porque lá na frente, além das madeiras nobres, havia um lago muito bonito e brilhava, havia algumas coisas que chamavam a atenção. Aí então, o que ele resolveu fazer? Pegou, chamou um geólogo, contratou um helicóptero para levar até o fundo da floresta, e lá ele percebeu, quando desceu, o geólogo disse, olha, senhor, aqui estão uma montanha enorme de diamantes e pedras preciosas. Ele ficou aqui, meu Deus, vou ter que montar uma outra empresa. E ficou mais rico ainda, exportador de diamante, de pedras preciosas e de pedras valorizadas. Então, ele disse, meu Deus, o que é que Deus está querendo de mim? E foi, então, organizando isso, organizou empresas, ficou muito rico, teve que contratar muitos engenheiros, especialistas, e foi se estruturando. E, claro, construiu uma casa do mais alto nível na cidade, e a sua mulher foi se distanciando de casa e também os seus filhos. Os seus filhos foram para escolas nobres, a sua mulher fazia chás de fim de semana, de tarde, para entreter as suas amigas, e ele começou a perceber que a sua família, na verdade, já não tinha aquela paz que tinha. Eles não tinham nada, mas tinham paz, não tinham recursos, mas tinham amor, não tinha aquela abundância, mas sobreviviam. E agora ele estava muito rico e a mulher não tinha tempo para ele, nem ele para a mulher, nem ambos para os filhos. Até que um dia ele já tinha casa de praia, já tinha casa de campo, tinha várias fazendas, tinha muitíssimos empregados, e já não tinha sossego porque os empregados eram muitos, e os sindicatos cobravam aumento de salário, o fisco cobrava impostos, ele começou a se examinar, até que um dia, já um tanto maduro, ele sentou na beira do mar e começou a se perguntar. O homem santo me recomendou que eu entrasse na floresta. Eu entrei. E eu já estou rico. Tem tanta coisa que nem sei exatamente o que eu tenho. Então, ele meditou e concluiu que aquilo que ele ganhou não foi o que ele realmente desejava, o que era bom para o seu espírito. E nessa meditação, ele começou a ter saudade dos seus momentos de pobreza, de dificuldades, mas de paz. Então, descobriu que o patrimônio maior não eram os diamantes, nem era a madeira nobre. O patrimônio era a paz que ele perdera. Aí ele voltou para casa, conversou com a mulher que não aceitou, conversou com os filhos que não aceitaram. Afinal, os filhos faziam parte da nobreza da cidade, eram pessoas distinguidas por todos, eram pessoas que eram convidadas para adultos que tinham muito dinheiro. Lamentavelmente, ainda é assim hoje, nos nossos dias. Então, nesse contexto, ele resolveu chamar os filhos e a mulher e diz, olha, vou largar tudo. Já não quero mais. Vocês têm a casa de praia, vocês têm as fazendas, vocês têm as empresas, vocês têm muito dinheiro, mas eu não quero mais isso. Estou chegando à velhice, eu gostaria de me preparar para me encerrar e chegar na velhice em paz, e me preparar para retornar para o mundo espiritual em paz. Pegou seus bens, distribuiu para os filhos e a mulher, e a parte que lhe cabia, ele doou para os pobres. Como ele fazia antes, que ele parava na beira da estrada, dava um pouco de sopa para um, conversava com o outro, e ele começou, então, a se dedicar a ajudar os necessitados. Descobriu lar de crianças, casa de velhinhos, pessoas pobres, e foi criando pequenas creches que lhe davam independência, preparava administradores com a sua experiência, para que tocasse, não deixasse o projeto morrer. Preparava meios para que essas pessoas continuassem produzindo e crescessem socialmente, mas sem perder a paz. Nesse contexto,
nós gostaríamos de convidar os nossos irmãos para que meditemos no ambiente do momento da pandemia que nós estamos vivendo. Todos nós recebemos em abundância. A mensagem de Jesus diz o convite: vem entrar na floresta, entrar para conhecer a intimidade do coração. Ele descobriu que a floresta era o interior dos seus sentimentos, eram os seus valores, era tudo aquilo que ele construiu ao longo do tempo. E aí, então, ele começou a ter saudade daqueles momentos de simplicidade. Então, nesse trabalho, vou trabalhar para me sentir exausto no fim do dia, mas com a consciência absolutamente em paz. Então, nós, nesses dias, nós estamos aí, recebemos de Jesus, recebemos do Criador as bênçãos, que a natureza é super generosa com todos nós, e depois mandou os seus, convidando para o banquete, mandou os apóstolos. Antes de Jesus, mandou os profetas, eram os convites. E nós fomos nos acostumando às conquistas da inteligência, fomos criando bem-estar, tecnologia, outros recursos, e hoje a sociedade humana está gorda, opulenta de valor, de tecnologia, de coisas que vamos deixar. Então, nesse contexto é que ele resolveu começar a vida nova. E nós associamos ao Covid, que de repente nos fez voltar para casa. De repente nos fez voltar para a estrada simples, das coisas singelas, e vamos descobrindo que já não precisamos de tanta coisa. Tive um companheiro recentemente que falou: meu Deus, interessante, estou gastando menos. Eu não vou à rua, não posso ir. Eu não vou no supermercado, eu não posso ir no shopping, não preciso ir. Então, até as coisas mais simples, eu não preciso comprar. E estou com a vida mais tranquila. Eu ia ao aeroporto correndo com a mala, perdi o avião, pegava outro avião, alugava outro avião, e de repente eu comecei a perguntar: para que tudo isso? Então, nesse momento, é o convite para as bodas dos novos tempos. Esses acontecimentos, sobretudo este e outros parecidos, nós sabemos que a humanidade teve alguns outros significativos. Quem lê o livro Renúncia, foi o período da peste, lá a nossa Alcina, que o nosso irmão nos relata, foi o período que morreram alguns milhões de pessoas na Europa. A cidade de Paris ficou absolutamente destruída pelas pessoas que chegavam os guardas e baixavam uma marca de tinta na porta para que ninguém se aproximasse, porque a peste da época, ela tinha algo parecido com a Covid-19. As pessoas chegavam perto e se contaminavam. Nós tivemos a famosa gripe espanhola, que, segundo registros, morreram mais de 30 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, nós éramos um país periférico, continua sendo do ponto de vista das grandes nações, mas nós éramos um país modesto, muito mais modesto do que hoje, e ela chegou aqui. A maioria das pessoas que morreram foi por causa da guerra. Os soldados acometiam, a peste provocava disenteria, provocava pulmonar, coisas da natureza, e as pessoas iam enfraquecidas, os soldados morriam, mas morriam fragilizados. Então, hoje nós estamos com uma doença que chega dentro de casa, desconhecida, sem conhecimento, sem meios, sem medicamento apropriado, e os governantes, a sociedade, os profissionais de saúde estão se desdobrando para reduzir a mortalidade no planeta Terra. Então, nós estamos vendo que essa hora, a Covid, poderia representar, na interpretação modesta, representar o convite do mestre para as bodas daquele momento. Quer festejar? Nós tivemos agora 50 anos, foi aniversário domingo passado, do momento do início da mediunidade, propriamente dita. Foi na hora em que estavam ali os nossos, em Pentecostes, ali estavam os nossos irmãos, trabalhadores de Jesus, os primeiros apóstolos, temerosos ainda, porque o mestre tinha partido há pouco tempo, e eles tinham feito a cidade se organizar para iniciar o trigo, a colheita do trigo. Era assim que a sociedade se organizava, para agradecer a divindade e a abundância do alimento que precisavam. Foi aí que eles se reuniram para comentar as responsabilidades, e enquanto comentavam, eles sentiram a presença de Pentecostes. Era sobre a cabeça de todos eles aquelas línguas de fogo de que fala-nos o Evangelho. E então a mediunidade aflorou, e eles saíam pela praça falando, porque tinham pessoas de várias nacionalidades, e essas nacionalidades falavam ele nas línguas de cada um, o árabe, o judeu, o romano e por aí fora,
E as pessoas disseram, alguns, olha, estão com mosto é aguardente, né? Ficou embriagado. Até que Pedro, pela sua autoridade e responsabilidade, ele se colocou no ponto alto e falou que era o convite do homem para o encontro com as coisas da espiritualidade. Então, a partir daí, a mediunidade eclodiu no mundo inteiro e chegou aos nossos dias, sobretudo na casa espírita, a mediunidade com Jesus. Valeria a pena nós pegamos essa pequena história e lembrar, como nós falamos aqui, que está aqui a nossa benfeitora Joana de Ângeles, mentora do Edivaldo Pereira Franco, que nos traz como espírito amigo, nos traz a sua história, o que ela nos chama a atenção nesse capítulo que ela escreveu, que a gente nem sempre lê para tirar o proveito, né? Então ela diz, está na hora de arrotear o solo do coração, novamente, e orar. Orar, diz Joana, orar é abrir a boca da alma, abrir o coração, deixar que as palavras saiam naturalmente, numa espontaneidade do filho que conversa com seu pai. Assim, nós queremos agradecer a Joana, a Simeão, que ajudou, a esposa do senador Lentulus, num momento muito delicado, quando ele estava na Palestina, e aproveitar para ter proveito. O que é que essa pandemia está me trazendo de aprendizado? O que essa pandemia está me trazendo de proveito espiritual? Aquele cidadão lá da estrada, ele voltou para dentro buscar o Cristo interno. O que nós estamos agora com Covid é tendo a oportunidade de orar mais, de estudar mais, de ler mais, de comer menos, de reunir mais com a família e conviver. Assim, convivendo e chegando a essas conclusões, largar essas coisas. Quando nós dizemos largar, não é deixar tudo jogar fora, porque se Deus nos deu para que nós administremos, mas não ficar correndo atrás de coisas que vamos deixar. Lamentavelmente, essa a sociedade nos ensinou assim, tem nos conduzido dessa maneira, mas é hora agora de voltar para dentro. Daí porque os apóstolos, quando Jesus terminava o trabalho, eles desapareciam e perguntaram a ele, estava onde, Senhor? Conversando com meu Pai. Então, habituar, voltar para dentro, conversar conosco mesmo, descobrir ou redescobrir o Cristo interno, e aí então nos prepararmos para sermos aqueles que estaremos com a nossa veste nupcial. A mensagem do Evangelho da Noite nos diz que tinha um homem que estava sem a roupagem, sem as vestes nupciais, e foi amarrado e jogado nas trevas exteriores, onde haveria ranger de dentes. Nós estamos vendo aí. Não estamos descobrindo com a Covid que nós, o mundo, a humanidade, a sociedade, tem sido muito pouco solidária com os nossos irmãos mais humildes. Nós estamos vendo aí as misérias do nosso país e de outras partes do mundo. Mas o nosso país, que nós estamos aqui dentro dele, e com a missão nobilíssima de ser a pátria do Evangelho, difundir o Evangelho de Jesus além fronteiras no Brasil. Isso aí começa pela prática. Como dizia Tiago, a fé sem obras é morta. Então, aplicar na ação, no trabalho. Na casa espírita, nós somos muito que aplicamos paz, que pregamos, que ajudamos, que administramos, enfim, que estamos lá com a missão de zelar pelo rebanho que nos foi entregue. Está na hora agora de ensinar o rebanho a colocar a mão na charrua e ajudar o mundo e o homem a ser melhor. Se nós nos melhorarmos por dentro, a irradiação é inexorável e nós iremos ajudando os nossos irmãos a avançar na busca do trabalho e da luz. Perguntar a Francisco de Assis, certa feita, Frei Leão, que era muito mais próximo dele, disse que estava capinando o jardim. Ele gostava de conversar com a natureza. E Frei Leão perguntou, Pai Francisco, se você soubesse que ia morrer hoje, o que é que você faria? Continuaria capinando o meu jardim. Então, desencarnando agora, desencarnando daqui a algum tempo, desencarnando daqui a muito tempo, nós não sabemos, capinar o nosso jardim, arar o solo árido das nossas imperfeições, colocar sementes da misericórdia, ler o Evangelho e adubar com carinho, com ternura, exercitando com a luz da nossa inteligência, dos nossos sentimentos, em favor dos nossos irmãos, construindo a paz. Se conquistarmos uma pessoa para a bondade, já estamos ajudando o mundo a ser melhor. Desse modo,
Que Jesus nos abençoe a cada um de vocês, seus lares, que tenha piedade das muitas famílias no mundo inteiro que estão vivenciando essa experiência dolorosa. E esse país chamado Brasil com tanta responsabilidade. Que o Cristo de Deus nos inspire. Que o anjo Ismael, que dirige a nossa casa, comanda o movimento espírita, que socialmente o Brasil inteiro, que ele peça ao Cristo de Deus, o nosso Mestre, que tenha misericórdia das dores, que nos ajude a enxugar lágrimas e que nos acorde para os nossos deveres com o mundo dos espíritos que está dentro de nós. Muito obrigado pela companhia. Jesus abençoe a todos e a cada um e que tenhamos um proveito gigante, enorme, na busca da misericórdia, que traduza, se faça e também se mostre pela ação das nossas mãos. Deus abençoe a todos. Então, depois dessas palavras do nosso irmão João Rabelo, nosso amigo, grande trabalhador do movimento espírita, agradecemos imensamente o pedido, a nossa solicitação, e vamos encerrar, como de costume, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos amigos que nos intuíram, nos orientaram, intuíram especialmente nosso irmão palestrante da noite de hoje, para que assim trouxesse as suas palavras para consolar toda a humanidade nesses momentos de transição, nesses momentos de pandemia. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso planeta Terra, e possamos dar continuidade à nossa caminhada, na certeza que Deus jamais colocaria fardos pesados em ombros fracos. Estamos aqui hoje, é porque fomos preparados para estarmos aqui, e temos condições de ajudar o nosso próximo. Fique conosco, Senhor Jesus, nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.